pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse novo conteúdo que a gente está preparando aqui no canal, que é a atualização das aulas de enfermidades infecciosas dos animais domésticos. Então, de antemão, já agradeço vocês aí por toda essa audiência, pelo apoio que vocês dão ao canal, da forma de inscrição, né, das visualizações, aí, isso é muito importante para realmente mostrar, e eu fico muito feliz que isso é algo relevante para vocês, né, seja para formação, ou para mesmo uma forma de capacitação, estudo, né, de forma continuada aí também, capacitação continuada para vocês profissionais também, né. E hoje, como vocês escolheram, a gente fez uma enquete no canal, que vocês escolheram aí sendo a sinomose o nosso primeiro assunto, né, desse novo bloco aí de aulas atualizadas, né, de enfermidades infecciosas dos animais domésticos. Então, a sinomose é o primeiro assunto que a gente vai tratar, que a gente vai começar a falar agora, beleza? Então é uma doença importante, acredito eu que seja a doença mais conhecida, a mais falada, que tem uma grande repercussão dentro das enfermidades de cães, né? Hoje não só no Brasil como também no mundo, logicamente que há um controle dela, então é um grande problema. Então ele aborda tanto a parte de canídeos domésticos como selvagens, né? E como também já foi descrito pela literatura em várias outras espécies, desde felídeos, né, como leões e tigres, mustalídeos aí com martas, texugos, arranhões do furão também, procionídeos, no caso do guaxinim, coati, teve alguns relatos de casos aqui no Brasil também, né, de identificação do vírus nessas espécies animais, e também focas e leões marinhos. Né? Então, se a gente for observar nessa tabela abaixo, aqui você vê as ordens, né, dos animais aí, e também aos seus membros, né, que seriam as espécies aí envolvidas também, desde coiote, ferrete, coati, né, urso, panda gigante, também, além disso, mamíferos marinhos, né, como do grupo aí dos cetáceos também. Tá? É uma infecção zoonótica, você tem aí uma ampla distribuição no mundo todo, então é uma doença de importância clínica muito grave, que mesmo você tendo hoje já bem difundida, você tem uma disseminação muito grande com relação, né, você tem a informação bastante importante aí por parte de proprietários, por parte de médicos veterinários, tratadores, mas isso faz ainda com que você tenha casos esporádicos da infecção, né, da doença aí. Então, a principal faixa de risco geralmente são animais não vacinados e jovens, né, em torno aí de 4 a 6 meses de idade. Então, muitos já foi relacionado, né, as taxas aí de infecção, elas são muito maiores em animais não vacinados, em decorrência até de falhas vacinais. Então, no final, a gente vai falar bem dessa questão aí que está relacionada, né? Quais são as possíveis falhas vacinais, a gente vai tratar disso quando a gente for falar de profilaxia também. Tá bom? Etiologia. Né? Então, como vocês viram falar, a gente falava que o causador é o vírus da sinomose, tá? Que alguns livros hoje, pela classificação, você tem aí os morbilivírus de diferentes espécies, então o causador aí da sinomose, né, o Canine Distemper Virus, né, o CDV, é o morbilivírus canino. Então é um vírus pertencente à família Paramyxoviridae, do gênero morbilivírus, né, da ordem Mononegaviralis, e é um vírus, vocês podem observar nessa foto aqui à direita, é um vírus envelopado, né, pleomórfico também, que se ajusta aí com relação ao local que vai encontrar no corpo, no organismo do animal, e a gente pode observar que no envelope aqui ele tem importantes proteínas estruturais, tendo as principais, a proteína H, que é uma hemaglutinina, e a proteína F, que é a proteína de fusão. A proteína H e a proteína F justamente são as principais utilizadas no processo de infecção, principalmente relacionada à adsorção, né, justamente que a proteína H é o que vai determinar o tropismo e a capacidade do vírus se ligar a receptores em neurônios, né, o que vai determinar ele a neuroinvasividade, invasividade, melhor dizendo, e a proteína F é o processo de penetração, justamente que vai se dar aí pela a fusão entre o envelope do vírus e a membrana plasmática celular. Tá? Além disso, a gente dá destaque a outras duas proteínas, nesse caso não estruturais do vírus, que têm a função de ativação com relação à atividade viral do vírus. Tá? A proteína V e a proteína C. Ambas as proteínas em associações, né, em conjunto, elas vão atuar justamente determinando uma grande imunossupressão no animal, que é uma grande característica também da sinomose, né, dessa doença também em cães. Então a proteína V ela vai interferir nessa ativação do interferon, tanto de
tipo 1 e tipo 2 no interferon. Então isso causa imunossupressão, que vai determinar o processo de imunidade inata, tá? E a proteína estrutural C está relacionada à disseminação linfática do vírus. Então isso também determina aí a disseminação do vírus dentro do processo de viremia. E isso acaba facilitando. Então essas proteínas, elas são codificadas pelo próprio vírus, né, pelo seu material genético. Então o morbilivírus canino ele é um vírus fita simples, RNA de polaridade negativa. Então a gente consegue observar aqui os principais códigos, né, os locais aqui de síntese, né, que são os códigos, aí, os genes relacionados para a codificação dessas proteínas. Então é um genoma que tem em torno de 150 a 300 nanômetros, dependendo da variação, né, dependendo da estirpe viral, mas ela tem um único sorotipo, né, que é o CDV1, mas por isso não deixa também de ter uma grande variabilidade genética em decorrência de seu material genético de um vírus RNA, ele tem uma predisposição maior de ter mutação comparada a outros vírus, certo? Então a gente tem aqui as principais estirpes virais, tá? A gente fala estirpes, não são cepas, mas estirpes que são utilizadas, por exemplo, para as vacinas, outras que foram encontradas, tá? E aí que estão onde o gene, né, que foi onde você tem a sequência genética aí avaliada, que foi feita essa disseminação, que foi feita essa análise, né, filogenética aí, que são principalmente relacionadas à proteína H, né, que é a proteína hemaglutinina relacionada ao tropismo aí também, e você tem outros genomas aí que foram utilizados, outras variantes virais, né, as estirpes virais que foram utilizadas aí para a construção de um genoma, né, baseado no genoma inteiro, que foram caracterizadas em uma estirpe diferente. Bom, falando mais especificamente da patogenia, o vírus ele é transmitido principalmente por aerossóis nasais e orais, além de secreções oculares, que isso acaba sendo um dos primeiros sinais clínicos evidenciados pelo animal, logicamente além de outros sinais inespecíficos. Isso também é sinal inespecífico, mas também acaba sendo os primeiros sinais mais identificados pelos proprietários, né? Então, a coriza, seja oral, mas principalmente relacionada à conjuntivite, né, que vai determinar esse processo pelas secreções oculares, pela lesão que determina ali também. Mas o vírus ele ainda pode ser eliminado pela urina até 90 dias após a recuperação do animal. Então o animal ele consegue ser um transmissor, mesmo recuperando, tendo sinais clínicos mais brandos, ele é um transmissor ainda do vírus, tá? Pela grande disseminação e viremia que ocorre do vírus no animal. E também pelas fezes aí a partir dos 4 a 20 dias pós-inoculação. Então, deixa eu pegar aqui, a caneta fica mais fácil para apontar, né, para vocês fica melhor aqui, tá? Então isso faz com que vocês tenham aí, né, a questão da urina, um grande potencial, as fezes também, mas principalmente aerosóis nasais e orais, tá? Então, como a gente pode observar pela gama, né, pela forma de viremia, é uma excreção bastante prolongada que você tem do vírus em decorrência do processo de viremia, né? E que pode também ocorrer infecção transplacentária, né? Caso a cadela esteja prenhe, também vai atingir também a sua ninhada, tá bom? A gente vê uma grande variedade de apresentações clínicas. Então, uma das principais apresentações clínicas que nós temos é variável, né? Então, por isso, justamente a gente tem essa grande variedade, podendo evoluir sendo de clínica até subclínica, dependendo muito, e aqui eu faço questão de grifar, que é o status imunológico. Tá? O status imunológico ele tem um papel fundamental na progressão ou regressão da enfermidade. Logicamente, o status imunológico está relacionado à idade do animal, animais mais jovens ainda estão em o sistema imunológico do animal ainda está em desenvolvimento, e também tem a ver com a patogenicidade da estirpe do vírus do CDV. Tá? Além disso, o que pode agravar, caindo pela pressão tanto da imunossupressão que o vírus causa, como também já de um problema que o animal tem, são essas infecções secundárias também concomitantes. Tá? Então isso pode ocorrer, esses problemas. Então a gente vai ver agora um pouquinho desse processo de patogenia, o que já tem na literatura e alguns dados aí que foram descrições de casos, inclusive também com os sinais clínicos observados em cada tipo de infecção. Beleza? Esse aqui é um quadro bastante característico, né? Uma gravura aí feita do livro, né, do Goethe, que foi retirado aí. Então mostra aí os principais sistemas afetados, tanto o sistema nervoso, respiratório e gastrointestinal, tá? Que o CDV ele age, né? Que o morbilivírus canino ele atua.
Então, para isso, acontece o seguinte, né? Vamos falar um pouquinho da patogenia. O animal inala, seja ele liberado, né, por meio de secreções que contaminam o ambiente, ou pelo contato direto de animais infectados com animais sadios. Ele vai inalar esse vírus ou vai ingerir, né? Esse vírus aí ele vai permanecer durante 1 ou 4 dias dessa entrada do vírus no epitélio ali nasal, né, no epitélio do trato gastrointestinal, e que a partir dali ele vai ser reconhecido, né, vai ser fagocitado por meio de macrófagos e vai disseminar em direção aos órgãos linfóides. Tá? Esse processo já no epitélio, no macrófago, vai ocorrer a primeira replicação, a chamada replicação primária, aumentando a carga viral no animal. Aumentando a carga viral no animal, isso vai determinar uma maior quantidade, né, de vírus, consequentemente uma replicação, e isso faz com que também, aliada a um processo do sistema imunológico mesmo, né, que ocorre no animal, ele acaba favorecendo a disseminação do vírus. Tá? Ele, por meio aí de linfócitos, caem para os órgãos linfóides para serem disseminados, né, próprio mecanismo natural do sistema imune, em torno de 0 até 7 dias aí, para que todo esse processo aí, a gente tem a primeira viremia, determine o nosso primeiro pico febril. Esse, logicamente, é outro ponto bastante característico, tá? da sinomose. Então isso faz com que você tenha, nos primeiros casos, o animal acaba ficando apático, né, e todos os sinais clínicos decorrentes aí dessa febre. Né, o animal perde, que ele está mais agitado, ele é mais disposto, ele vai ficando mais apático, mais baixo, vai ficando amuado ali no cantinho dele. Então isso também é relacionado, um reflexo desse primeiro pico da viremia primária também. Tá? E aqui vem um ponto que eu destaco bastante, não é à toa que está aqui, né, essa com relação que eu coloquei até uma fonte bem grande aqui, né, nesse slide aqui. Então a progressão, gente, é o status imunológico que vai determinar a progressão da infecção, tá? Para um curso mais agudo, para um curso mais crônico e principalmente relacionado às sequelas. Lógico, professor, mas falou também que o vírus causa imunossupressão decorrente daquelas proteínas não estruturais. Sim, ele causa. Né? Então falo para vocês que mesmo um animal que tenha sido, né, que tenha aí o status, digamos assim, um status nutricional adequado, um filhote bastante ativo, que tem ali toda uma saúde, né, gozando de uma saúde perfeita, o vírus ele vai causar status imunológico. Só que vocês concordam comigo que um animal que tenha um melhor grau de nutrição, ele vai estar mais protegido, entre aspas, assim. Né? Por que, entre aspas? Por conta do status imunológico, do estado de imunossupressão que o vírus causa. Mas esse ponto vai fazer o quê? Ele retarda mais. Você tem, digamos assim, um obstáculo a mais que o vírus precisa enfrentar para poder desenvolver a doença. Então, para essas respostas imunicelular e humoral que acontece, seja ela de uma forma satisfatória, né, eficiente, geralmente você tem o quê? Você vai ter infecção na sua forma subclínica, onde você vai ter aparecimento de sinais bem característicos ou praticamente ausentes, que justamente determina aí o aparecimento dessa forma subclínica. Né? Digamos assim, o animal nem teve espectro, nem foi notado que ele tinha qualquer possibilidade de infecção, possibilidade não, o efeito, né, da infecção pelo CDV. No entanto, pela imunossupressão determinada pelo vírus e em decorrência também do próprio, vamos colocar assim, do status nutricional, né, da condição nutricional hídrica do animal, né, do corporal mesmo do animal, essa progressão ela pode aumentar. E com isso você tem uma viremia secundária que vai condicionar um segundo pico febril no animal. E aí estabelece a doença, porque você vai ter uma viremia secundária onde você tem um novo aumento da carga viral do vírus. Replicação vai acontecer em outros locais, em outros tecidos, em outros órgãos. E isso faz também com que você aumente a carga viral, né, em decorrência dessa viremia, dessa disseminação do vírus dentro do organismo animal, o que vai finalizar, logicamente, com o estabelecimento do processo doença. Feita essa viremia, né, essa segunda viremia de disseminação, o vírus ele vai se distribuir ali para a pele, para o trato digestório, respiratório, urogenital, sistema nervoso e sistema retículo endotelial. Tá? São os principais sistemas, aí, órgãos aí, relacionados a essa viremia secundária. Com isso, o que a gente vai ter? Né? Na pele, quais são os principais sinais clínicos? Então, você está tendo infecção de células ali do epiderme, tá? E aí você também tem essas lesões, né? Pústulas abdominais, como vocês estão observando aqui nessa foto, né? Quase as pústulas abdominais aqui, tá bom? Você vai ter a hiperqueratose,
então que é muito observado no focinho. Então você tem um aumento aqui, né, vocês estão vendo aqui o aumento de queratina, né, no focinho, como se fosse um ressecamento aqui. Além disso, você vai ver o aumento dessa deposição de queratina por parte, né, dos queratinócitos aí no coxim palmar e plantar também. Então vocês estão vendo aqui ó, a injeção, né, vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo uma grande, ficando mais grosso aqui, o aumento dessa camada de queratina, né, uma grande deposição aqui também. Então isso favorece justamente pela alteração, pela lesão celular que obtém, e logicamente isso você vai ter reflexos na produção, logicamente no metabolismo dessas células e consequentemente aí maior população de células pela própria, como se fosse também uma forma de proteção, né, do organismo com relação à ação do vírus. Além dessa hiperkeratose, as pústulas abdominais que nós mostramos, é um sinal bastante característico também a conjuntivite purulenta. Então a gente vê aí, a gente observa nessa conjuntivite purulenta aí, essa grande quantidade de secreção aqui também, que é um dos principais sinais clínicos, e sempre lembrando, é uma forma também de disseminação do vírus. Então o vírus está sendo eliminado por essa conjuntivite purulenta, né? Então pus, né, eliminando aí diretamente também o CDV, juntamente aí com células inflamatórias. Então é uma forma aí também de transmissão. Tá bom? Também pela segunda viremia, ele vai ser disseminado, ele vai chegar também no trato digestório. Então ali você tem a presença não só também de vômito, mas também fato de diarreia, né? Então não é à toa aí que entra, a gente vai falar isso em diagnóstico, mas também a parvovirose ela entra no processo também aí de diagnóstico diferencial, né? Então isso causa por quê? Há lesões, uma dificuldade também da reabsorção, né, do próprio processo digestório mesmo, questão mais principalmente de absorção de nutrientes. Você vai criar um gradiente osmótico aí que vai alterar, né, diminuir a absorção, você vai ter uma secreção muito grande por parte também do intestino, questão de água em decorrência de grande concentração de material, de nutrientes ali na luz intestinal, e isso vai fazer com que vai ficar essas fezes cada vez mais líquidas, né, uma grande quantidade de líquido, e isso vai determinar aí a questão também da diarreia. Trato respiratório, o que é observado? Um processo de pneumonia intersticial, né? Então você observa no intestino como inflamação, juntamente associada aí uma perda de função. Então o animal ele pode apresentar uma dificuldade respiratória também, que isso pode também acarretar em processos já mais danosos e vitais também, né? Que acaba sendo a sinomose. Ok? Além disso, né, há uma lesão no trato urogenital. Então, principalmente nos néfrons, isso aqui é no estudo mais recente que justamente observou as lesões que causam as inflamatórias, aqui um glomérulo, né, a gente consegue observar aqui lesões inflamatórias no glomérulo, a gente começa a ver aqui dilatação dos túbulos em decorrência aí do aumento da luz tubular por conta de inflamações, e aqui a gente vê uma foto de fluorescência, né, de imunofluorescência, onde a gente observa aí os principais epítopos, aí, os principais antígenos, né, que foram aí demarcados aí pela luminescência do anticorpo, né, do anti-anticorpo. Então isso faz com que você tenha aí uma grande disseminação do vírus, que vai acarretar também uma alteração na filtração, não só glomerular, como própria liberação, também formação de urina, onde você vai ter uma alta deposição de proteína, né, na urina, e também aí aumento também da hiperistenúria, um quadro aí de hiperistenúria também, associada a essa falha na filtração glomerular por conta dessas lesões glomerulares aí do néfron, tá? Essas lesões elas podem evoluir de um ponto alto também ao ponto de até alguns animais, infecções mais crônicas, que pode acontecer, né, sinais aí ou casos aí de lesões de necrose também nos rins. Logicamente é um quadro um pouco mais, né, numa evolução muito maior da doença, e isso faz também que seja um pouquinho mais raro também de acontecer, mas pode, já foi demonstrado alguns casos disso daí também. Beleza? Além disso, você vai ter o sistema nervoso, que acaba sendo uma das os principais sinais clínicos característicos da sinomose, né? Para falar a verdade, grande parte dos médicos veterinários, dos profissionais que atendem animais com sinomose, o maior problema é que o animal geralmente chega para atendimento já quando vai ter sinais clínicos mais graves, então você vê aí o processo da própria sinomose, né, do próprio sistema nervoso sendo afetado, então muitos casos eles vão chegar para assistência do médico veterinário quando o animal já está numa fase já mais evoluída da doença. E aí você tem lesões multifocais em cerebelo,
região periventricular, região de quarto ventrículo, medula, via óptica, ou seja, todos os processos que praticamente vão determinar, isso acontecia em muitos casos anteriormente, praticamente indicações de eutanásia, uma menor sobrevida do animal, uma dificuldade na questão da obesidade depois em alta do animal. Então, e grande parte dos problemas relacionados a isso é o que está associado à permanência de sequelas, ao resultado de sequelas após a recuperação do animal, caso sobreviva. Tudo isso em decorrência de uma lesão inflamatória que vai causar uma desmielinização, perda aí da bainha de mielina por parte dos neurônios e feixes nervosos aí também, que isso vai determinar alteração na propagação de potenciais de ação, do impulso nervoso. Então isso vai fazer com que você tenha espasmos corriqueiros, mioclonias, que a gente vai falar já para vocês aí, tá? Além disso, há casos de encefalite, então alterações neurológicas aí relacionadas à inflamação do encéfalo, do cerebelo também, que vai causar aí uma alteração do sistema nervoso central, consequentemente mudança de comportamentos e outros sistemas aí também associados. Bom, é isso que a gente observa, alterações comportamentais, a gente vai ver alterações também da própria manutenção do animal, então perda de equilíbrio, movimentos irregulares, dificuldade de se manter em pé, então o animal sempre vai ficar prostrado, por exemplo, esse animal aqui, tá? Então tem até um vídeo que eu vou soltar agora aqui para vocês, que é um dos grandes problemas aí. Então podem observar a mioclonia que o animal tem, vários espasmos musculares, então a gente imagina o quanto isso já entrou. Olha a hiperkeratose aqui, ó, tá? Você consegue observar também um pouquinho do animal. Isso aí. Certo? Vai tentar mexer no animal, é um espasmo, ele tem, ele tem essa mioclonia. Há latidos, você pode ter vocalização também constante, decorrência a isso. Então, é um processo bastante grave, pessoal? Aqui é um outro animal também, vocês podem observar aqui também, ó, já é um pouco mais grave, Então, é muito variada a sequela neurológica do canino, certo? Não teve aí o som captado, Independente disso, mas você nota o animal completamente apático. Aí, não sei, talvez a gente vê um sinal clínico característico até de perda de visão, dependendo. Pode acontecer, já que via supraótica também é afetado. Tá? Isso determina por conta da desmielinização. Então, o que a gente observa aqui, no quadro, aqui no índice patológico, que foi feito aí, a gente vê esses vacúolos, a gente vê esses espaços em branco aqui, que é justamente a perda da bainha de mielina, essa desmielinização, esse espaço invasivo aqui, em decorrência do processo inflamatório que o vírus causa, tá? Dessa neuroinvasividade. Além disso, o processo inflamatório ele é contínuo em todo o sistema, tá? Em todo o processo de infecção. E isso faz também que você tenha aí projeções de grandes veias, de grandes artérias, a pressão que a gente chama de achado, que é o manguito perivascular, justamente essa quantidade grande de células inflamatórias ao redor dos vasos aí, causando aí um processo inflamatório sistêmico, que justamente tem a ver aí com a captação, a ativação das vias inflamatórias. E com isso você tem aqui todos esses espaços aqui apresentando células inflamatórias. Tá? Próximos aqui a um outro também, um vaso, aqui você tem um manguito. Como se fosse essa produção, uma camada de células em volta, aí, só inflamatórias. Tá bom? Toda essa parte em volta aqui. Tá? A disseminação em decorrência da viremia vai fazer também que o vírus seja gado aí também, disseminado por meio de circulação sanguínea, então pode acontecer a entrada, por meio aí também dos vírus, e elaboração por meio de citose e achados como corpúsculos de inclusão, ou inclusões de lentes, tanto aí em linfócitos, no caso aí em hemácias também, isso pode acontecer, tá bom? São achados histológicos aí que podem também estar relacionados diretamente à sinomose, certo? E também atacado aí, no caso, infectado, falando melhor, assim, afetado o sistema retículo endotelial, onde você pode ter aí também hiperplasia e aparecimento de células gigantes, em decorrência do próprio processo inflamatório, de alterações celulares, principalmente de células aí, basais, tá? Também pode estar associado. Então aqui seria a base para a gente ter aí uma forma de um resumo bastante importante que a gente pegou no livro, de enfermidades infecciosas dos animais domésticos, tinha ali também,
E aí você vê, de acordo aqui, você tem um gráfico bastante interessante essa forma de projeção. Você tem aí os dias após a infecção, né, os dias de infecção, desde o dia 0 até o dia 20, mostrando aí quais são os sinais clínicos associados. Então, no dia 0 você começa com tosse, não são tosse, por meio de aerosóis, né, a entrada do vírus por meio da inalação de aerosóis, então vai nas tonsilas, nos linfonodos bronquiais, né, que vão ser modificados, depois vai também aí para o timo, para os órgãos linfóides, dando aí a primeira viremia. Consequentemente, você vai ter aí o processo, né, o primeiro pico febril. Depois você vai ter a multiplicação, e aí, dependendo, né, do adequado resposta imunológica, ou uma grande resposta, uma boa resposta de anticorpos, o vírus ele pode entrar no sistema nervoso central, onde vai ter uma resposta, e às vezes você tem aí alguns sinais mesmo inaparentes, né? Ou uma baixa prevalência aí de sinais clínicos associados à infecção do sistema nervoso central. Já quando você já tem uma resposta imunológica inadequada ou bastante deficiente essa resposta, principalmente humoral, daí você já tem totalmente a disseminação, né? Widespread invasion, tá? De todo o tecido epitelial e também sistema nervoso central. Se você tem resposta se você não tem, melhor dizendo, resposta a anticorpos, o que vai ter? Uma doença mais severa, né, multissistêmica, como eu falei para vocês, as diferentes aí, desde o sistema renal, desde o sistema respiratório, o sistema nervoso, o sistema digestório, retículo endotelial, né? Então aí você tem a persistência dos vírus dos tecidos, onde pode determinar a morte do animal, já que é uma o prognóstico é bastante desfavorável, e aí você pode ter a recuperação também. Então, com isso, você tem aí, mantendo, né, esses sinais clínicos, são as sequelas, ou baixa quantidade de resposta, você pode ter até menor ou até inaparente, mas se o vírus aí seja eliminado também, em decorrência aí, né, da própria ação, menor ação inflamatória também no organismo. Tá bom? Aqui é um outro quadro que mostra uma interação aí do vírus com o hospedeiro, né? Então o vírus entra no organismo, mostrando esses pontos, e aí você tem a disseminação ou não, né? Em decorrência dessa interação, se ela é boa para o vírus, se ela é ruim para o vírus, né? Determina a doença justamente quando você tem aí a supressão baseada, e olha quantas vezes a gente escuta falar aqui, resposta imune, tá? Só que o vírus tem de estratégia? Proteínas C e V, tá? Então que causa imunossupressão. E aí você tem aí as febres, aqui são os resultados clínicos, né, os sinais clínicos, febre, depois você vê aqui conjuntivite, febre, anorexia, vômito, diarreia, ataxia, tremores, mioclonia, né, os espasmos aqui, seizures, no caso também aí, né, dos processos aí de convulsão, tá, e até ficando bastante debilitado até culminar com a morte do animal também. Né? Então isso é um diagnóstico bastante pobre, né, bem ruim mesmo. Bom? Então aqui são os principais sinais clínicos relacionados à forma aguda, então processo de cefalite, ataxia, como a gente já falou, né, a paresia do posterior, a tetraplegia, alteração de comportamento, né, isso que foi caracterizado a doença como distemper, né, um destemperamento, uma alteração baseada aí, o que também leva um diagnóstico diferencial de raiva, tá? Também dependendo desse tipo da forma aguda da doença. Além disso, você tem hipersalivação, né, depois da entrada do vírus ali, ele vai se multiplicar nas doenças ali também, nas ciras, vai também se multiplicar ali também naquele epitélio. E isso vai ser uma forma do organismo tentar eliminar, tá? As mioclonias, sistema nervoso, tremores, reflexos pupilares mais prejudicados, né, menores, assim, uma dilatação pupilar bastante evidente também pode estar relacionado, tá? Se é no caso de prenhez, né, com relação aos filhotes, eles podem nascer com sinais, né, neurológicos, né, de 4 a 6 semanas, e a cadela muitas vezes eles não podem nem ter sinais relacionados, né, já porque o status imunológico é que vai desempenhar isso. Então você tem filhotes com baixo sistema imunológico, né, um sistema imunológico bastante deficiente, isso progride a doença. Já se você tem um sistema imunológico, mesmo que tenha imunossupressão causada pelo vírus, você já tem um retardo na manifestação da doença, o que vai ser também relacionado, é proporcional ao aparecimento e à gravidade também dos sinais clínicos, tá? Então pode ser sim que a cadela não tenha, mas os animais apresentem, já que também há transmissão transplacentária. Beleza? A forma crônica
Você já também tem a hipersalivação, mioclonias, tremores, reflexos pupilares, e aí é o que vem, né, que muitos vocês já ouviram falar aí, que é a encefalite do cão velho. Ah, professor, mas poxa, tem sinomose mais em jovens, mas não, mas dependendo da persistência do vírus e a sobrevivência de animal que teve, ele pode voltar a ter lesões, principalmente quanto adulto também. Ele pode ter lesões, não, pode ter sinais clínicos característicos da infecção também por conta aí da idade mais avançada, né? Porque com a idade também vai cair o quê? O sistema imune, né? Então o sistema imunológico vai definhar também, certo? Ele vai diminuir. Mas isso daqui é mais decorrência não do sistema imunológico, mas sim da persistência do vírus, tá? No organismo do animal que foi aí habilitado, né? Que foi conseguiu sobreviver à infecção, tá? Outros sinais que podem estar associados aí, a hipoplasia de esmalte, né, já relacionado à dentição. Então, tem algumas fotos aí que eu vou mostrar para vocês, ó, por exemplo aqui. Né, então a gente vê dentição, essa hipoplasia de esmalte, né, a questão da coroa, você já vai ter essa alteração aqui também, bastante característica aí da dentina, bastante regular, né, o ligodentia, ó, então você vê toda uma formação, uma alteração aqui também, né, alterada de tanta forma aqui também, como o ligodentia. Está vendo que você tem duas cadeias de dentes aqui? Isso pode estar associado também infecção, tá? E neonatos, você pode ter lesões relacionadas à cardiomiopatia, né, com menos aí de primeira semana, podendo cair, uma das causas também pode ser relacionada à morte súbita, dificuldade respiratória, depressão, anorexia, né, também por falta aí da própria condição do animal, né, que ele vai estar definhando, ele vai estar mais moado, ele vai estar apático, e isso também dificulta aí a questão própria, né, de alimentação desse animal, tá? Aqui também, de novo, a gente já falou. Outros sinais que já foram relacionados, né, principalmente com lesões ósseas em animais aí também que sobreviveram, né, que foram recuperados, mas depois eles podem ter decorrência do processo inflamatório sistêmico, tá, ou uma forma de infecção multissistêmica. Então, como eles são disseminados aí, né, o vírus dissemina, a viremia ela é muito grande no processo, na continuação, decorrência de imunossupressão, vai aparecer também lesões ósseas como a osteoclerose, né, osteodistrofia hipertrófica, osteomielítica, que é um caso mais grave, tá, em animais aí, primeiros de 3 a 6 meses de idade, e animais mais adultos, em decorrência da deposição de imunocomplexos, né, de anticorpo mais antígenos, né, aglomerado aí de imunocomplexo, vírus ligados a anticorpos aí mais o antígeno, eles vão se depositar também no espaço sinovial, causando uma artrite reumatoide também. Tá? Isso já é em animais um pouco mais adultos. Também pode acontecer, como também em mais jovens, tá? Mas já é mais relacionado a animais adultos. Em filhotes, né? Sinais neurológicos podem aparecer de 4 a 6 semanas, no caso dessa infecção transplacentária, tá? E aí causa uma imunodeficiência permanente, porque você está tendo ainda o desenvolvimento do sistema, né, imunológico do animal. Então tem todo um processo de seleção, né, de células imunológicas, no processo aí de desenvolvimento fetal, que faz com que o vírus, não que ele seja persistentemente infectado, mas que o vírus ele seja mais, digamos assim, mais tolerante, né, tolerável ou tolerante pelo organismo do animal, mantendo aí a persistência da infecção, consequentemente uma imunodeficiência muito mais persistente, ficando de forma permanente, tá? Para toda a vida do animal. Então o animal sempre vai ficar susceptível a várias doenças, tá? Que pode ser de origem sim de uma infecção durante a vida fetal, tá? Do animal aí. E a cadela? A cadela pode ter tanto processos de infecção moderada, infecção inaparente, mas esse processo, em decorrência até de uma certa imunossupressão que o vírus causa nela, mesmo com o sistema imune mais envolvido, né, pode condicionar infecções secundárias, que pode aparecer e determinar a questão até associada a aborto, nascimento de prematuros ou mesmo de cães, aí, de filhotes fracos. Tá? Muito está associado. Então aqui são os sinais clínicos, né, que também dizei para vocês, das principais fases, né, da fase aguda e fase tardia, né, ou infecção crônica aí também. Então você tem manifestações clínicas aí, então você tem as pústulas, né, a secreção nasal, ocular também são as principais, conjuntivite, anorexia, na fase clínica, né, na fase aguda. E aí depois você vai ter aí, né, o aparecimento de sinais clínicos mais súbitos, né, mais rápidos,
Tá? E aí, quais são esses sinais clínicos? Isso pode ser sinais neurológicos, tá? Relacionado a outros tecidos, como o próprio processo respiratório, pneumonia intersticial, bronquiolite necrosante, enterite catarral, né? No caso que aí você tem o problema do trato digestório, né? Broncopneumonia supurativa, sistema respiratório. E aí você tem aí a questão de alterações, né, nervosas em decorrência da encefalite. Então, necrose neuronal, da desmielinização, tá? Vários aí, vaculização focal, né, na matéria branca, gliose média. Você também você tem aí o manguito, né, infiltração, ó, que é o manguito perivascular, que nada mais é uma infiltração progressiva, né, de células mononucleadas, tá? E astrogliose também aí para o sistema nervoso central. Tá bom? Gente, tem muito sinal clínico, né, característico, e logicamente não existe aí, no caso da sinomose, o sinal clínico, um sinal patognomônico, né? Sei que muitos autores, muitos professores da área já vieram falar isso, clínicos, isso é sinal patognomônico da sinomose. Para mim, a gente só vê sinal inespecífico, né? Então, para a gente realmente ter confirmação da sinomose, você precisa aliar, além dos achados hematológicos, né, que são índices anormais, como a linfopelia aqui, trombocitopenia, anemia, corpúsculo de inclusão, por exemplo, tem que associar também ao histórico, a anamnese, também observado até de exames complementares, como próprios exames diretos, tá? Diagnóstico laboratorial também, né? Achados, por exemplo, proteína total diminuída, né, em decorrência aí da proteinúria, ou da própria lesão que o vírus causa, né, em decorrência aí de baixa quantidade de albumina e aumento, né, da globulina, por justamente você ter aumento aí da própria população de anticorpos, né, das imunoglobulinas, pode também predispor aí, pode também ser algo importante para estabelecimento do diagnóstico, né? Então sim, diagnóstico clínico é a principal forma de diagnóstico, mas nunca baseado no único sinal clínico, e sim vários exames laboratoriais, com o próprio exame hematológico, exame também etiológico também, tá? Radiologia, no caso, infecções, lesões ósseas também, análise de líquido cefalorraquidiano, então aumento de proteínas muito grande, decorrência da alta com a deposição de imunoglobulina, como IgG, contagem celular, né, mais de 10 células aí por decilitro, por exemplo, a gente fala de linfócitos, isso significa de uma infecção, de uma inflamação, né, infecção em curso, tá? E além das inclusões também que são observadas. Então, associa-se isso a sinais clínicos, né? Então, falo mais uma vez, a grande que a gente observa é que os animais já chegam em fase já mais tardia da doença, né? Sinais neurológicos ou de uma progressão mais rápida, dependendo, justamente quando você tem sinais mais graves. Então, é muito fácil, mais frequente você chegar a animais com estados neurológicos, né, chegando à clínica para justamente tratamento, do que sinais aí respiratórios no início, ou que teve uma febre. É difícil também o proprietário, né, o tutor, também se atentar a esses sinais clínicos. Vai ver a mudança de comportamento, e aí vai acompanhar, podendo evoluir já rapidamente para os sinais neurológicos. Tá? Além disso, você tem os achados histopatológicos, mas logicamente isso daqui já seria exame pós-morte, né, desmielinização, manguito perivascular, as inclusões, né, dessas células, já seriam exames pós-mortem para confirmar, né, a causa do óbito muitas vezes. Bom, diagnóstico laboratorial, quando a gente fala em diagnóstico etiológico, seja diagnóstico direto ou diagnóstico indireto, tem vários escritos na literatura, né, até de isolamento viral, baseado na identificação aí do efeito citopático, utilizando células Vero, né, utilizando células do tipo Vero, MDCK, né, Margin Derby Canine Kidney, você tem a MV1-LU, tá? Mas a mais utilizada é a Vero. Não utilizada hoje, tá? Que já foi bastante utilizada. Qual que é o problema de isolamento viral? A demora em estabelecer o diagnóstico. Você precisa ter várias passagens, além disso você tem uma dificuldade na observação do efeito citopático. As células Veras é até fácil, né? Você fazer o cultivo dessas células, depois fazer o repique e tudo mais. Então, é um teste que mais demorado, mas que logicamente se identificou o vírus, ele vai ter o efeito citopático, você pode associar depois imunofluorescência, você pode associar uma PCR depois, né? Mas também a PCR, como falei, imunofluorescência, ela pode ser utilizada, né, indireta, baseada na sorologia, como pode ser fluorescência direta, baseada no órgão, tá? Você tem a imunoperoxidase, você tem ELISA, sanduíche ou não,
tá? Utilizando aí anticorpos monoclonais, principalmente com o alvo das proteínas hemaglutinina e a proteína P, né? São duas grandes importantes, que a proteína lá, a grande aí, a large, né? Envolvida aí do nucleotídeo também, tá? Mas uma das mais utilizadas hoje para diagnóstico confirmatório é a identificação do gene do vírus, né? Então você tem detecção do ácido nucleico, principalmente parte do gene aqui, não totalmente do ácido nucleico, é uma posição do RNA viral, baseada, né, na transcriptase reversa seguida da PCR, né, a RT-PCR. Você tem a method PCR, que nada mais é a PCR da PCR, para justamente é um teste muito mais específico, tá? Então, para confirmar mesmo. E você tem hoje, cada vez mais acessível também, apesar do custo elevado, mas que dá também uma ideia da viremia para identificar possíveis fases, é a RT-PCR também em tempo real, né? A quantificativa aí também, a real-time PCR. Né? RT aqui não é de real-time não, é de transcriptase reversa, mas quantitativa. Tá? Onde vai poder analisar também a quantidade de fragmentos desse gene que foi detectado naquela amostra ali. E você poder comparar, se houve um aumento, muitas vezes pode estar já numa segunda viremia, tá? A evolução da doença. Se houve uma diminuição, pode também depois acompanhar com relação à recuperação animal e diminuição da carga viral no animal também. Então é uma forma de poder utilizar essas três formas aí, tá bom? Diagnóstico laboratorial. Clínico começa, laboratorial confirma. Pode confirmar por meio de diagnóstico clínico? Pode. Associa-se aí também a achados histológicos, você tem todo o processo também de anamnese, histórico do animal, evolução do caso clínico, observação. Logicamente precisa, você consegue fechar o quadro de sinomose, né, baseado em diagnóstico clínico. Laboratorial já seria o diagnóstico direto e indireto, baseado no agente causador, na etiologia da doença. Beleza? Volto a falar da questão dos sinais clínicos, né? Não existe sinal clínico patognomônico. O que tem esse sinal é praticamente 100% de certeza que é sinomose, né? Eu odeio, para falar a verdade, essa denominação sinal clínico patognomônico, sinal patognomônico. Porque é inespecífico, gente. Tudo que é sinal clínico, a gente falou, pode ser condicionado a várias outras doenças. Por isso você tem uma lista de diagnóstico diferencial como parvovirose, coronavirose, o adenovírus canino, envolvido aí na gripe, né, na tosse canina, a gripe aqui, a influenza, raiva por conta dos sinais neurológicos, ou seja, são sinais específicos. Ah, professor, mas é muito difícil, precisa fazer diagnóstico diferencial? Não sei, né? Depende da situação, depende da causa, da prevalência dessas doenças também na região, no local, né? Na sua rotina clínica também. Começa a aparecer casos de uma gastroenterite absurda lá, né? Com questão de condição de sangue, né? Fezes, com morte, desidratação. Está ocorrendo muitos casos confirmados de parvovírus canino, né? Até por teste rápido. Lógico que você vai colocar essa parvovirose canina como na lista de diagnóstico diferencial para realmente saber se é sinomose ou se não é parvo. Tá? Como também a questão da raiva, né? Apesar de ser bem controlado, hoje tem cada vez menos, mas ainda existe casos de raiva também urbana aí, né? Então tem que entrar nessa parte de diagnóstico, beleza? Tratamento, pessoal. Tratamento tem diversos protocolos, né? Tem aí a questão de vitamina B, de uso de corticosteroide, de uso de soro hiperimune, drogas antivirais que são testadas a cada dia. Você tem muitos estudos baseados em drogas antivirais que mostram sua eficiência ou não, tá? Eu não vou entrar especificamente em cada um desses tratamentos, mas o que eu posso dizer de maneira geral, pela vivência e também pelo contato que eu tenho com colegas que estão na clínica, que estão testando diferentes tratamentos e tendo êxito neles, é que justamente o tratamento, né, ele é um tratamento sintomático, né? Mesmo tendo a doença de prognóstico desfavorável, uma recuperação até com possíveis sequelas, essas sequelas estão tendo bastante mesmo diminuição baseado no tratamento sintomático. Quanto antes, melhor, né? Lógico, isso é um fator que todo mundo concorda, tá bom? Então, tratamento sintomático decorrência do uso de antibióticos, por quê? Lembra? Vírus, imunossupressão, tá? O CDV ele vai causar imunossupressão, então antibiótico é para o quê? Para não agravar o quadro com infecções secundárias, com infecções oportunistas, tá? Anticonvulsivantes para você dar uma sobrevida na questão do animal, melhor qualidade de vida, justamente pelo grau de lesão que pode determinar aí as convulsões. Então, associar anticonvulsivante na rotina aí diária de tratamento do animal. Fisioterapia e acupuntura, gente. Isso daqui são dois tratamentos que antes eram tidos como luxo, como algo desnecessário, que pode ajudar ou não pode. Mas a gente tem grandes avanços, principalmente no ramo da acupuntura,
né? Conheço profissionais que estão nessa área da acupuntura veterinária e que estão tendo assim, resultados fantásticos no tratamento de animais com sequelas, diminuindo as sequelas praticamente quase a 100%, tá? Animais de uma vida normal, né? Diminuição em decorrência do tratamento de acupuntura, tá? Associada a outros tratamentos também, inclusive com anti-inflamatório. Então, o que base aqui é assistência. Então, o que vier para somar e diminuir e também ser perseverante nesse tratamento, porque não é do dia para a noite, a gente sabe disso, né? Vocês clínicos mais do que eu, tudo isso leva a uma melhor recuperação também do animal. Beleza? Então aqui também mostra para vocês um quadro aí com tratamento, a dose indicada, né? Já que a gente já mudou alguma coisa aí, mas a base de antibióticos, ampicilina, né? Amoxicilina são antibióticos aí de amplo espectro, né? Principalmente bactérias aí gram-negativas, causadoras de diferentes doenças aí, sistêmicas epiteliais também, tá? O uso também de anticonvulsivos, como o fenobarbital, tem outras drogas também um pouco mais atuais, mas o fenobarbital é mais acessível, acaba sendo também fácil aí de poder conseguir, né? Da própria prescrição do médico veterinário, você vai conseguir numa farmácia veterinária, tá? Anti-inflamatórios, dexametasona, tá bom? Para justamente combater aí, né, o edema causado pela infecção, a neurite, né, o próprio processo inflamatório neuronal, isso tende a dar uma diminuição. Então é todo tratamento sintomático a ponto de você dar condições para o organismo do animal a debelar a infecção viral. Tá? É você justamente fortalecendo o animal, fazendo com que o organismo do animal não gaste energia naquilo. Tá? E sim dar condições para fortalecer essa droga, ela vai melhorar a condição do animal, fazendo com que o vírus ali realmente tenha mais, o organismo do animal consiga debelar a infecção. Tá? Somente para isso. Mas, logicamente, o fato principal, e pela área também, permite que eu atue na medicina veterinária, aqui dou as aulas também, a gente fala de medicina veterinária preventiva. E a sinomose, ela enquadra, logicamente, amplas, não é para as doenças infecciosas e até parasitórias, né? A gente fala, a melhor solução ela é a prevenção, né? Então, a profilaxia, a principal forma delas é a vacinação. Tanto é que animais não vacinados e jovens correspondem ao principal grupo, né, que tem aí mais chances de serem afetados pelo vírus. Então você tem a vacina, é uma vacina viva atenuada, que ela é associada a uma vacina polivalente, né, a V8 até a V11, que você tem a sinomose, né, o adenovírus canino, você tem aí também o canino tipo 1, tipo 2, você tem o parvovírus canino, coronavírus, parainfluenza canina, diferentes sorovários de leptospira. Tá? Então isso aqui não estou ganhando nada, viu, gente? Isso aqui é só a forma que eu tinha aí da marca aí, tá? Mas é uma vacina contra aí bastante importante, tanto V8, né, ou V11 aí, dependendo do tipo de antígeno aí que ela vai compor, tá? Mas hoje você não tem vacina somente para sinomose, você tem que ter essa vacina que é administrada anualmente aí, que é de reforço, tá? Então, para filhotes, o esquema de vacinação, a primeira vacinação, ela se dá, pode ser em 3 ou 4 doses, né? Mas, geralmente o protocolo utilizado pelos médicos, a maioria dos médicos veterinários são 4 doses como dose de reforço. Então, a primeira dose da vacina é 45 dias, logo depois do desmame, tá? Desmamou, colocou a vacina de 21 ou até 30 dias, administra uma segunda dose, outros 21 ou 30 dias administra uma terceira dose, tá? E aí a quarta dose com 6 meses de vida. Mas a revacinação anual, tá? Uma dose de reforço anual. Há alguns veterinários que fazem o protocolo de 3 doses, outros com 4, tá? Por isso esse asterisco aqui também. Beleza? Pode ter decorrência de efeitos adversos? Já foram descritos casos de efeito colateral da vacina polivalente por causar um processo de encefalite, não que a vacina causou a doença. Tá? Então a gente tem hoje uma tecnologia muito grande associada às vacinas, não só a vacina importada, a vacina nacional também, né? A exigência é muito grande para se lançar uma vacina no mercado. Então você tem aí menos efeitos colaterais hoje, praticamente, vamos colocar assim, 0, ou uma prevalência muito baixa mesmo de efeito colateral relacionado à vacina. A vacina nunca vai causar doença no animal. Tá? Sempre coloquem isso, porque eu não comprei a vacina importada, não comprei a vacina nacional. Não tem a ver com a qualidade da vacina, mas sim mais com o armazenamento, a forma de aquisição da vacina. A maior parte das escolhas dos colegas em médico veterinário tem mais a ver com isso, tá? Do que propriamente com a qualidade em si da própria vacina.
tá? Já que a gente tem vacinas nacionais muito boas aí. Então pode terminar 7 a 14 dias pós-vacinação em decorrência do próprio processo da resposta imune, né, inata. Então você está tendo o processamento daquela vacina, daquele antígeno vacinal em proteção. Então logicamente o organismo vai gastar energia com aquilo e pode debelar um pouquinho aí, pode deixar o animal um pouco mais apático, mais parado e tudo mais também. Mas não que vai causar o problema, vai causar um processo, né, depois de imunossupressão aqui que pode a vacina causar. Não vai causar isso, tá? Pedia-se para evitar a vacinação de fêmeas lactantes, né, que não eram vacinadas em decorrência do gasto de energia. Por que você pode acontecer aqui? Você pode vacinar e não adianta nada, né? Fêmea lactante, lembre-se o quê? Ela está gastando uma energia absurda dela, além para se manter, como também manter uma gestação e produzir leite, tá? Manter a gestação antes do parto e lactante ainda durante a amamentação, né? Então isso pode fazer com que a vacina ela não seja também transformada em imunidade também, tá? Outra forma que se tem também de infecção, de profilaxia, né, para debelar a infecção, é também agir no ambiente, né? Sempre a gente lembrando, a gente tem 3 vias, você tem outras, né, que tríade epidemiológica, tem outros diferentes modelos mais complexos, mais completos também, mas você tem o ambiente, né, o hospedeiro e aí o vírus. Vamos colocar aqui, a gente está falando de sinomose. Então um, né, vai agir no outro, aí você tem ação. Então a ação que você pode fazer no hospedeiro é fortalecendo a defesa, consequentemente o vírus ele não vai se desenvolver. Você tem como agir no ambiente? Tem, onde você está o vírus. Então animais, limitando esse ambiente, animais que foram infectados, tudo mais, que estavam infectados. Lembre, ele está eliminando por coriza, ele está eliminando pelas fezes, pela urina. Então cerca esse animal, né, isola, para que o outro animal não entre em contato, podendo aí ter a sua infecção. Tá? Então, muito cuidado com relação de fomites, então uso aí de utensílios em comum de um animal infectado para um animal sadio, tá? Isola o animal e as pessoas aí, logicamente, tenham cuidado aí com o uso de luvas e também na higiene pessoal, tá? Porque vocês são transmissores, apesar de não ser uma zoonose, né, da sinomose, mas cuidados aí na transmissão. Você está lidando com um paciente que possivelmente pode ter a suspeita clínica de sinomose, você vai esperar ainda exames para fazer, para depois aí pegar e também vai atender um outro animal, uma outra queixa clínica que chegou até a sua clínica ali, né, você não vai atender na mesma situação. Você precisa limpar, passa álcool, desinfeta, faz tudo que for ali, ou até atende em outro consultório se tiver, tá bom? Então são esses cuidados básicos aí para a gente ter com relação à sinomose. Beleza, pessoal? Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Espero realmente que vocês tenham valido a pena ter esperado aí esses anos aí para atualização dessa aula. É um bate-papo até um pouquinho mais formal, uma aula até mais rotineira, depois que não estou fazendo essa aula diretamente para os alunos, tá? E para a gente coroar, começar esse novo projeto e tudo mais, na próxima semana, na próxima quinta-feira, dia 22, às 19 horas, no meu canal do YouTube. Tá? Vai ser a nossa primeira live mesmo, espero que vocês participem. Tá bom, pessoal? Participem mesmo, que vai ser bastante legal aí. Muito legal mesmo. Tá bom? Dúvidas que vocês tenham, esse é meu e-mail, tá? prof.danilostip@gmail.com, e aqui é o meu perfil do Instagram, tá? Que lá também eu vou postar algumas coisas para vocês com relação a essa live que a gente vai fazer. Beleza? Obrigado, pessoal, pela participação. Agradeço aí a espera, né, a paciência que vocês tiveram ao longo nesses anos aí aguardando essas aulas de enfermidades infecciosas, e a gente está só começando, tá bom? Participe, seja membro, que vai ter um conteúdo específico mais completo também sobre as doenças para quem é membro do canal. Valeu? Um grande abraço, pessoal, tudo de bom. Nos vemos quinta-feira.